Olha aí, pessoal, queria mostrar essa placa mãe aqui, essa Cybertooth 990FX, tá? Placa bem completa, tá? AMD, né, obviamente. Bom, o cliente relatou, ele mandou uma carta que tá ali, ele relatou que o equipamento não funcionava 3 slots de memória, era só isso o problema, né? 3 slots. Minha garganta tá ruim hoje pra caramba, então tá ruim de falar, tá doendo, tá infeccionando, tá inflamada. Bom, então, como tinha 3 slots e não estava funcionando, eu acho que esse cliente deve ter tentado. Vi um vídeo que a gente mostrou uma que tinha. Era a mesma coisa, funcionava o primeiro e os outros 3 não funcionavam. E nesse vídeo, a trilha que tinha rompido, né, a trilha embaixo do socket da memória. Ele viu, né, acho que o vídeo, acredito eu que foi através do vídeo que ele viu, e tentou fazer a mesma coisa. Mostra aí, além de ter trocado um MOSFET não, um transistor, cadê? Esse aqui, né? Ele trocou esse transistor aqui, peraí. Queimou o conector. Tá, derreteu o conector ali, empretejou, né? Tá, mas ok, isso aí acontece, plástico, né? E ele tentou fazer um jumper ali, tá? Um jumper até arriscado, porque ele deixou os terminais expostos, né? Então é até perigoso isso aí, certo? Então a gente vai primeiramente refazer isso aqui e ver se vai funcionar a placa, tá? Ver se vai dar certo. Então ele estava testando aqui agora, ele só soldou ele de novo, separou que estava soldado um terminal no outro e vai fazer os testes assim que concluir fazer aquela solda, aquela trilha novamente, tá? Queria mostrar na realidade essa placa de vídeo que o cliente pediu para filmar, tá? São duas placas de vídeo, duas GTX 970 PNY, o foco hoje tá abençoado, né? Essa PNY aqui e aquela PNY ali, as duas GTX 970. Detalhe interessante, as placas são iguais, né, esteticamente, mas a PCB é diferente. Essa aqui ela se estende, tá? Vou desmontar daqui a pouco pra mostrar. E essa aqui ela é pequenininha, ela é curtinha, tá? Apesar do cooler ser o mesmo, né, esteticamente é a mesma coisa, tá? Bom, essa aqui foi a primeira que eu mexi, eu tô mexendo nela. O que acontece? O terminal desse capacitor aqui de tântalo, né? Um capacitor de tântalo. Não sei se é esse o nome mesmo, sempre erra a pronúncia desse negócio. Bem, nesse terminal aqui, ele partiu. Então ele não tava, a placa não estava dando imagem porque tinha saído. Eu até postei no Instagram ali, tá? A gente mexia aqui e ele simplesmente estava solto, tá? Então só soldei, dei um pingo de solda, beleza, né? Depois que eu dei um pingo de solda, liguei, montei novamente, bonitinho, liguei e olha que maravilha. Ó, deu imagem ali, GTX, certo? Funcionou, tá? Eu dei um pingo de solda ali e funcionou, ao menos deu imagem. Ela não estava dando imagem. Só porque é o problema, né? Nada tão bom assim, por isso que eu falo, não adianta comemorar à toa. Eu até falei aqui que tinha resolvido já só com um pinguinho de solda, mas nunca é simples desse jeito. Deixa eu mostrar aqui que não está instalando o drive de vídeo, tá? Olha aí, o drive de vídeo não está instalando. Ela tá com ponto de exclamação ali, olha aí. Então o problema não é só o capacitor de tântalo, o problema também na solda BGA ou talvez no chip GPU dessa GTX, tá? Eu não concluí os testes ainda, eu só soldei e eu comecei a mexer nessa outra solda que ela tá oxidada, né? Ela tá com alguns... Tá um pouco mais grave aqui, ó, tá oxidação. Ver se consigo mostrar aqui. Ó, tem parte de oxidação. Até os parafusos também, tem um parafuso que tá bem oxidado. Engraçado, as duas são do mesmo cliente, tá? E a outra não tá desse jeito. Olha aí, parafuso totalmente oxidado. E então é o seguinte, eu vou ter que fazer o rebaling dessa. Essa que eu comecei a mexer, mas eu vou até parar, voltar a fazer isso aqui. Como eu estava dizendo, eu não concluí os testes ainda. Eu vou ligar ela na PCI ali direto, né, para confirmar se não é o meu adaptador riser aqui. E se por acaso continuar sem instalar o drive,
aí sim eu vou fazer o rebaling dela. Porque que nesse caso aqui eu até montei bonitinho porque eu ia iniciar os testes. O problema do capacitor não estava fazendo não gerar imagem, tá? Porque é um capacitor justamente da GPU, então ele faz diferença e é um capacitor de tântalo, é um capacitor que gera corrente, né? Que faz a limpeza da corrente que vai para a GPU. Então obviamente ele faz total diferença. E eu ia iniciar os testes, se por acaso instalasse o drive, para ver se não dava artefatos. Poderia ter essa possibilidade, também é plausível, né? Depois de reparar um problema, aí sim iniciar os testes. Mas eu já tinha comemorado já, porque ao menos consegui fazer da imagem, só porque eu vou acabar tendo que fazer a GPU, a solda BGA da GPU sim, beleza? Então eu vou fazer aqui, eu volto para mostrar, eu vou só confirmar ali se está funcionando ou não, senão eu vou mostrar já retirando o chip dela. Olha aí pessoal, vou incluir esse vídeo aqui junto com as PNY GTX 970. Tá funcionando já, 4 slots de memória. Tô parecendo retardado falando, minha garganta doendo demais da conta. Cadê? 12 GB. Mas cadê falando que tá os 4 instalados aí? 14 GB de memória, né? Não, essa placa não mostra, só mostra o Ó, que mostra. Aonde? Cadê o Advanced Mod aí? Vai no Advanced Mod lá. Baixo aí. Aí mesmo. Cadê? Aqui. Tá certo, mostra não. Deve mostrar, mas eu vou salvar esse CDS. Aí ó, apareceu. Cadê? Não, também não. Não, beleza. Tá 14 GB de memória, né? Os 4 slots funcionando normalmente ali. Teve que ressoldar, né, a trilha que ele fez. Você encapou o fio? Sim. Tá encapado? Olha lá. Agora sim. Refez com fio. Refez com fio, olha lá. Dá pra evitar que tenha contato um com o outro, certo? E a plaquinha já tá ok, beleza? Bom, mais uma aí, né? Reparada. Tô fazendo a PNY, a GTX 970. Tá tirando aqui agora, eu vou tirar daqui a pouco. Não vai dar pra filmar e tirar ao mesmo tempo. Mas tô fazendo aí, vai ter que realmente fazer o rebaling da GPU dessa placa aqui. A outra tá ali. A outra ainda vou ver o que é o problema dela, tá? Essa aqui, ela tá com defeito tanto na placa, em componentes, né? Por conta daquele capacitor lá, eu vou trocá-lo. E também a solda BGA. Olha a tristeza, pessoal. É complicado, viu? Foi esquentado já, ó, fluxo saindo ali. Enfiaram fluxo aqui e esquentaram essa placa, tá? Falo, né? É uma porcaria, viu? Essa assistência aí, eu vou falar, tá? Vamos lá, né? Tirar aqui. Todo dia eu vou ter que tirar agora, refazer. Torcer pro chip tá ok, tá? Não tenha. Torcer pra ele não estar queimado, certo? Mas infelizmente já fizeram. Olha lá o fluxo borbulhando tudo aqui. Tá? Olha aí. Acho que o cliente chama Lucas, tá? Olha aí, Lucas. Você mandou por outra assistência, né? E infelizmente cagaram na sua placa aí, tá? Olha aí, pessoal, jogaram bastante fluxo, tá? Porque poderia até confundir para que a solda que foi feito já o rebaling, mas pela temperatura que saiu, né, no bocal aqui, ele saiu com 255 graus, 260 graus no bocal superior. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 260 no inferior e o azul aqui no infrared, que seria a grelha, né? Aqui embaixo 215 e o rosa, que é o superior aqui, ele saiu a 250 graus Celsius, tá? Lembrando, gente, isso aqui é um termômetro, um termopar que tem aqui dentro, tá? Então o ar sai bem quente daqui. Quando chega efetivamente na placa, a temperatura é bem menor. E por ter saído a 250 graus Celsius, eu sei que essa solda é original, apesar de não parecer. E outro detalhe, aqui tem sujeira, olha aqui. Vamos ver se aí dá pra filmar. Tem sujeira, olha aí. Sujeira embaixo do chip, tá? Tem uma solda aqui unida, né? Não sei porquê, e tem essa sujeira aqui, tá? Então agora eu vou limpar, certo? Limpar a GPU.
torcer para não ser um problema na GPU e ressoldar de novo na placa e torcer mais uma vez para resolver o problema. Olha aí, pessoal, a primeira PNY 970 está instalada ali, foi feito o rebaling, deu certo, mas eu não estou confiando, tá? Infelizmente, talvez ela não consiga executar teste mais severo. Pelo menos na TV ali ela deu um probleminha e eu tive que reinstalar o drive para poder funcionar. Não sei, né? Tomara que seja uma incompatibilidade drive, mas ali agora ela instalou normal, tá? Tô rodando só no monitor, eu vou rodar na TV também, mas eu vou diminuir a resolução, até porque essa placa aqui ela não aguenta 4K. Ela aguenta na verdade, mas fica muito no limite, e como eu quero fazer um teste progressivo nela, talvez ela tenha algum erro, tá? Eu vou começar a rodar aqui nesse, já é quase 6 horas da tarde, 5h50. Ela tá aqui, tem 4 GB de memória, né? A frequência da GPU, a frequência da memória. Temperatura tá até baixa, né? 37 graus Celsius. Então vamos rodar um Heaven aqui, a qualidade high. Vamos colocar um Anti-Aliasing 4 para começar, né? E resolução do sistema, ok. Então o resto não precisa colocar mais nada ali não. Vamos lá, eu vou deixar rodando aqui esses 10 minutinhos antes da gente fechar aqui e ver se ela vai dar algum problema. Mas eu não estou confiando, essa aqui eu realmente vou entregar ela. Isso aqui entra na mesma categoria da GTX 680 que a gente fez lá o reparo, tentou o reparo, né? Que isso pode, pelo fato de ter sido esquentado, pode ter alterado as configurações, as propriedades do chip. Ainda mais que no momento que vocês estão vendo esse vídeo, eu já lancei o vídeo do TX2000, que eu mostrei a solda BGA dentro do chip, naquele caso Ponte Norte, né? Nesse caso a GPU também tem o mesmo princípio, tá? Então ele vai rodar aqui. Será que ele travou já? Não, travou não. Ele não travou não, ele está rodando, carregando ali. Eu vou deixar rodando um pouquinho e ver se dá algum problema. Olha lá, começou a rodar agora. Torcer para não dar nenhum problema e depois eu vou colocar na televisão, só que 2K e meio é o suficiente para fazer o teste, tá? Então a plaquinha resolveu aparentemente, né? Com a solda BGA, com o rebaling da GPU, porque tinha sido feito apenas o reflow, tá? E estava danificando aí, causando problema na utilização. Beleza? Eu volto aí com qualquer novidade. Eu vou colocar essa aqui também eu vou fazer junto, né? Eu vou colocar tudo no mesmo vídeo. Eu vou voltar depois com essa aqui, se por acaso essa aqui passar ou não no teste, né? Olha aí, pessoal. Rodou, sei lá, 3 minutos aí e já deu problema. A máquina reiniciou. Eu não vi se deu tela azul, não, tava de costas aqui e simplesmente ela reiniciou e já voltou com o drive daquele jeito lá. Ou seja, a GPU já era, tá? Isso aqui infelizmente é só trocando a GPU. Mais uma aí, né? Maravilhosa, placa perdida por causa de uma churrasqueira, né? De um reflow, tá? Porque não é para acontecer isso. Para ter ideia, o chip resistiu até o rebaling e o meu stencil ele não é 100%, ele tá um pouco torto. Então tive que esquentar algumas vezes. Eu até postei no Instagram, eu tive que colocar a solda manual em alguns terminais ali, né? Alguns pads da GPU. E mesmo assim o chip funcionou, só porque ele está alterado, tá? Ele não está 100%. Então infelizmente só trocando a GPU, mas aí já não compensa fazer o reparo desse equipamento. Procedimento, eu vou entregar para o cliente dessa forma, ou seja, ela chegou sem funcionar, né, nada, ela só ligava, mas não dava imagem, e agora ela está ligando, dando imagem, porém não está funcionando 100%. Então eu vou entregar para ele, eu não vou mexer mais isso aqui, porque chegou mexido, eu fiquei quase o dia todo nela aqui, dia todo não, fiquei umas 4 horas nela, devido a esse rebaling e esse stencil que está um pouquinho torto, né, um pouquinho empenado. Essa aqui, de verdade, essa aqui é a carta dele, tá? A carta do próprio cliente, gigante aqui. Estou com séria dúvida se eu vou mesmo fazer isso aqui ou não, porque provavelmente, eu não olhei ainda, mas provavelmente o chip foi esquentado também. Se for esquentado, eu vou praticamente descartar ela. Essa aqui ela não liga, mas não dá imagem, tá? Ela chegou do mesmo jeito que a outra ali. Vamos ver, talvez eu mostre, talvez eu faça uma tentativa nela amanhã, mas se eu ver que foi esquentado, eu já vou descartar também, porque eu vou perder muito tempo nessa placa e a gente tá com uma lista ali de 60 equipamentos para fazer. Então esquentado, isso aqui
Falar bem a verdade, isso aqui desanima muito, já falei sobre isso várias vezes, acrescenta o valor. Eu não tinha visto que tinha sido feito, esquentado, essa outra aqui pelo menos, né? E se eu tivesse visto eu nem teria passado o orçamento, era só entregar para o cliente. Beleza? Uma plaquinha, pelo menos essa aqui, ela tá perdida ali por conta do reflow que foi feito na GPU. E aí pessoal, tudo bem? Mais um dia, vamos dar continuidade às placas de vídeo PNY GTX 970 que o cliente enviou pra gente. Vamos lá. Bom, as duas estão desmontadas aqui. É engraçado como essa parte eletrônica a gente não fica quieto, né? Peraí, deixa eu arrumar o foco aí. Essa aqui é a que eu fiz o rebaling, né? E o que mais que eu fiz? Tem o capacitor de tântalo também que eu substituí, tá? Eu tinha só feito uma solda aqui, porém, como eu disse, eu tinha que substituir ele. Eu fiz depois do rebaling. Cadê ele aqui? Tá aqui. Peraí. Tá aqui, ó, o capacitorzinho de tântalo. Ele quebrou. Se o foco ajuda, né? Ele quebrou bem aqui, ó. Olha lá, tá vendo? O outro terminal tá aqui e esse aqui ele quebrou, tá? Ele tava na PCB. Aí eu tive que limpar a PCB aqui e coloquei um outro, né? Obviamente da mesma capacitância, porque isso aqui tem que ser exato, tá? Maior ou menor poderia sim causar problema. O dimensionamento dele é sem margens, né? Tanto para mais ou para menos. Então vamos lá. Eu fiz a substituição. Por que eu falo que a gente não fica quieto, né? Esse aqui, como ele deu problema ontem, ele apareceu ponto de exclamação depois de um tempo em teste, eu cheguei a achar que poderia ser questão de temperatura, que ele aqueceu tanto que acabou limitando o desempenho para evitar que houvesse a queima, já que é um dissipador blower, né? Um cooler blower. Então ele esquenta mais do que deveria esquentar só por isso. Então, hoje de manhã eu mexi de novo nessa placa aqui, tendo na expectativa de tentar rodar o Afterburner, o MSI, e deixar o cooler pelo menos 80% aí, rodar novamente o teste. Só porque hoje ela já ficou com um ponto de exclamação e não saiu. Provavelmente, se eu esquentar esse chip, se eu fizer um reflow ali, ele deve funcionar de novo por pouco período de tempo, mas vai dar defeito. Então, por questão de segurança, né, e eu não posso entregar um negócio capenga, um negócio mais ou menos, eu não vou mexer nisso aqui, porque realmente o necessário seria a substituição desse chip. E aí já não compensa, já no critério que não compensa, tá? Então, nesse caso aqui, eu comecei a falar ontem, acho que eu não terminei, né? Eu vou entregar para o cliente desse jeito aqui, inclusive vou montar bonitinho com pasta térmica, eu limpei aqui de novo com pasta térmica e entregar para ele sem custo, né? Isso aqui não vai ter custo nenhum, ou seja, a placa está sendo entregue rebalada, está sendo entregue com capacitor, mas isso é irrisório, não vou nem considerar isso aí, mas está sendo entregue rebalada e dando imagem, né? Diferente do que estava acontecendo antes, que não dava imagem, sem custo nenhum. Só que também ela não está funcionando 100%, então não tem como cobrar. Por que eu desmontei ela de novo, tá? Como eu tenho duas placas iguais, né? Dois chips iguais, as placas não são tão iguais assim, mas a arquitetura delas é a mesma, é basicamente a mesma placa, tá? Só que muda, essa aqui é um pouco maior, né? O projeto ele foi desenvolvido certamente para suportar alguns modelos diferentes além da 970. Então, eu tirei para quê? Para fazer a medição da impedância dos capacitores que ficam em cima das GPUs, sem ter que tirar. Essa aqui ela foi esquentada, essa aqui eu não coloquei na máquina ainda, mas provavelmente foi esquentada também. Diferença entre uma e outra: essa aqui ela não está tendo alimentação na GPU, e todo o circuito de alimentação, os VRMs, estão sim funcionando. A alimentação dos PWMs, né, o chaveamento dos PWMs, não tem nenhum MOSFET queimado, não tem nenhum PWM queimado aqui em cima, tá? Tem a alimentação toda da placa, não tem nenhum fusistor, nenhum fusível queimado, nenhum resistor queimado, só porque ela não alimenta. Quando isso acontece, tem duas possibilidades. Nesse caso específico aqui, pode ser a GPU queimada ou pode ser a solda BGA da GPU. Por que eu estou considerando a solda BGA? Eu não consideraria, tá? Mas por que eu estou considerando? Porque se essa foi esquentada e as duas passaram pelo mesmo local, essa aqui também provavelmente foi esquentada. Então o que acontece? A diferença de impedância de uma para outra, essa aqui está dando curto, tá? Em alguns capacitores aqui em cima, ela não está dando curto, mas no multímetro ela apita, né? Se eu colocar na escala de diodo ali, na escala de continuidade de diodo, ela apita. Então
Eu não gosto de medir, eu tô usando inclusive a escala de resistência aqui, né? Tá? Mas... de ohms, né? Mas se eu colocar na escala de apito aqui, né, para apitar, de continuidade, ela chega a apitar. E a diferença não está totalmente em curto, não está zerado, mas ela está o suficiente para apitar no multímetro e acusar como se estivesse curto. E essa aqui não tem nenhum capacitor em cima em curto. Pode ser sim por conta da solda que está dando essa pequena diferença de impedância entre um chip e outro. O que eu vou fazer, né? Como eu já gastei muito tempo nessa placa, certamente vou gastar mais um bom tempo nessa aqui, se eu for fazer o rebaling. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o chip e vou fazer a medição. Eu tenho a medição desse chip aqui fora, dessa GPU fora da placa, tá? Eu tô comparando as duas porque as duas estão soldadas na placa, então aí eu tenho uma base de comparação. Fora, o chip fora, eu tenho uma base, eu tenho uma foto ali onde eu tenho todas as medições desses capacitores para servir de comparação. É o mais próximo que eu posso chegar de saber se o chip está realmente bom ou não. Então, eu vou tirar ele e fazer a medição. Se por acaso a medição não estiver boa, né, se eu detectar que o chip realmente é o problema e não a solda embaixo, eu vou ver como é que tá a solda também embaixo dele, aí sim eu já vou colocar de novo aqui com o chip mais ou menos limpo, para não ter curto, mas não vai ser um rebaling, porque eu não vou fazer um rebaling nesse aqui, se ele tiver em curto, até porque é gasto à toa e desnecessário, não vai resolver em nada, mas eu vou limpar e vou soldar de novo, só com a solda que ficar na PCB mesmo, tá? Eu só passo um estanho em cima, sem deixar nenhum curto, e soldo de novo o chip, para não gastar tempo, porque tem que substituir o chip mesmo, não tem como. Tá? Então eu volto aí para mostrar o resultado dessa aqui para poder finalizar. Olha aí, pessoal, eu tinha que gravar essa aqui também, porque essa aparentemente não foi esquentada, olha aí. Não tá saindo fluxo nenhum, eu não coloco fluxo para tirar chip, tá? É desnecessário. E não tá saindo, tá quase na hora de tirar já, eu queria gravar rapidinho aqui, porque não tem fluxo saindo, tá? Então essa aqui não foi esquentada. Torcer, se o chip estiver bom, a gente usa ele aí. Olha aí, pessoal, dando continuidade, a PNY, as duas. Seguinte, o chip, ele não está queimado, tá? Pelo menos pela medição, né? Como já disse, é o mais próximo que eu posso chegar de dizer que o chip está bom ou não. Fora isso, é só soldando na placa. O que eu vou fazer nesse caso? Essa placa aqui, ela tá faltando um componente, tá? Deixa eu tirar aqui. Mas é um capacitor, não é grande coisa não, mas ainda assim ela está faltando um componente. Deixa eu ver se eu acho aqui onde que era. Eu não lembro exatamente onde que era. Tem um capacitor, dá pra ver que ele tava fora. É um mísero capacitor, tá? Nesse caso aqui não faz diferença, com um capacitor que é da parte de alimentação. Cadê o foco, senhor? Aí. Que é da parte de alimentação, tá? Se fosse igual a esse aqui, o de tântalo que eu coloquei, ok, que é da GPU, isso que é extremamente importante. Mas de alimentação, tem placa que funciona até sem alimentação dos VRMs, né? Sem uma fase, duas fases. Quem dirá um capacitor de cerâmica desse aqui, não faz diferença alguma. Mas o que acontece? Pelo fato de estar faltando capacitor, e ela não está dando imagem e não está gerando a alimentação da GPU, bom, ainda existe a possibilidade de ser a GPU, só que o que eu vou fazer? Essa aqui ela tem alguns sinais de oxidado também, coisa que a outra ali não tem. Cadê? Aí, essa parte aqui, ó. Essa parte ainda tá escura desse capacitor aqui, tá? Desresistor também, né? Tá? Fusistor, na verdade, tá? Desse transistor aqui, certo? Então isso aqui, ela já tem um sinal de oxidação. O que acontece? Como o chip, pelo menos na medição, está ok, o que eu vou fazer? Essa aqui, eu sei que ela está funcionando, se não pelo chip com defeito. Eu vou tirar esse chip, é do mesmo cliente, tá, pessoal? É do mesmo cliente. Então eu vou tirar esse chip aqui, eu vou rebalar esse outro chip da outra placa e vou soldar nessa placa aqui, porque eu sei que ela está funcionando, a não ser o chip GPU com problema. Porque assim eu vou garantir que o rebaling vai resolver pelo menos uma das placas. Depois eu posso até rebalar isso aqui, colocar, mas o chip tá com defeito, vai ser bem provável que eu faça o rebaling dele. Talvez eu só solde aqui mesmo.
Tá? Então eu vou rebalar ele ali, eu vou tirar esse chip e soldar o outro chip dessa outra PNY nessa placa aqui. Por quê? Porque pelo menos eu vou salvar uma placa para o cliente, tá? Porque acontece, se eu fizer o reballing desse chip e colocar de novo nessa placa, apesar de eu ter feito as medições, ter feito a comparação, vai saber se não tem nenhum problema na trilha interna da placa, tá? Que pode estar causando a falta de alimentação, certo? Dos PWMs aqui embaixo dele pode ter alguma solda, então que pode estar em curto ou que pode estar gerando essa falta de alimentação, esse circuito interrompido, né? Então eu não vou soldar aquele chip bom aqui, tá? E detalhe, não foi mexido, né? Como eu mostrei aqui ali um pouquinho o vídeo que eu gravei, mas deu pra ver realmente que ele não foi retirado, e se ele foi esquentado, ele foi esquentado sem fluxo, tá? Então a possibilidade dele não ter sido mexido, pelo menos na GPU. Então eu vou tirar isso aqui, colocar o chip e eu mostro o resultado depois. Olha aí, pessoal, PNY ainda. Olha lá, eu fico repetindo, gente, é porque pra mim passa algumas horas ou até alguns dias até eu conseguir dar progressão nos reparos. Então eu repito porque acabo esquecendo aí pra vocês, são alguns minutos, tá? Olha lá. Queria filmar rapidão antes que deu algum problema, porque eu acabei de fazer a troca do chip, né? Troquei um chip pelo outro e nesse momento ela está funcionando. Já liguei direto na TV 4K já para tacar o máximo aí de desempenho, equipamento. Deixa eu abrir aqui, ó. Cadê o foco? Olha lá. GTX 970. Não tá aparecendo ponto de exclamação, tá? Detalhe, eu senti diferença já no cooler. Com outro chip, o original dela, o cooler estava rodando um pouco mais devagar, né? Já falei algumas vezes, eu não fico feliz, não vou me precipitar, tá? Pode ser que não resolva, pode ser que esse chip, apesar de parecer que não foi mexido, também tenha problema, né? Mas pelo menos já rodou 4K ali, o outro chip nem estava rodando, tá? Como eu mencionei. Só para mostrar aqui, né? A plaquinha tá aqui. A outra placa PNY do cliente. O foco hoje tá... Ah, pera aí. Tá... Esqueci de colocar o autofoco, já. Tá complicado aí. Bom, a outra plaquinha tá aqui. Esse aqui é o chip daquela outra placa, tá? Tá aqui, certo? Gastei um tempão fazendo um reballing dele ontem, mas não resolveu. Tá todo sujo ainda. A própria solda ela esmagou aqui, né, e juntou, certo? Esse chip eu vou limpar e vou soldar de novo aqui nessa placa, porque essa aqui não vai ter conserto, porque teoricamente eu teria que trocar o chip agora, tá? Então a decisão foi tomada e acredito eu que é uma decisão inteligente, porque ao menos deu imagem, né? E como o chip tava bom, deu pra recuperar ao menos uma. E mais uma vez, vou frisar, isso não é uma conclusão ainda. Eu tenho que deixar rodando algum tempo aqui para efetivamente concluir o reparo dela e poder garantir para o cliente, poder enviar para o cliente reparado e com garantia, tudo funcionando. Olha aí, pessoal, eu vou concluir essa aqui, tá? Comecei o teste agora nela, mas já está completamente diferente a reação da placa. Tá rodando ali, certo? Heaven, coloquei no outro monitor aqui, só para saber as informações necessárias. Mas só pelo fato do cooler já tá rodando de forma correta, eu sei que ela tá boa, tá? Se der algum problema eu volto a filmar, mas se não, vou colocar como concluído aí, porque esse vídeo vai ficar extremamente grande. Então, problema, né? Esse chip foi esquentado mais uma vez, né? Um chip, infelizmente, que ela até dá imagem, só porque não está funcionando corretamente, não está funcionando 100%. Culpa, mais uma vez, de um reflow, né? De alguma assistência que eu não sei qual é, de alguma assistência que acabou fazendo um procedimento completamente errado e detonando uma placa de vídeo do cliente, tá? Então, isso aqui eu vou soldar, como eu já disse, né, para poder enviar para o cliente as duas plaquinhas, montar certinho. Essa aqui tá funcionando, certo? Essa aqui, um detalhe interessante, pelo chip tá com problema, quando eu comecei a rodar o Heaven, bem no início, né, que a frequência sobe, o clock, né, do processador da memória sobe ao máximo, né, como dá pra ver ali, a GPU tá 100%, o clock da memória e o clock do processador estão a 100% também.
Então, um zoom aqui. Olha ali, tá? 100% tudo. Quando estava subindo, subia a 100%, o cooler, que inclusive é o mesmo, tá? A capa, a case aqui é a original dele mesmo, ele girava e parava, girava e parava. Aí em um determinado momento ele subiu ao máximo a 100% e depois disso já deu tela azul, já deu problema e a máquina reiniciou, certo? Então por conta do chip danificado. Essa placa vai ficar aqui em teste pelo menos um dia todo. Hoje já são 3h45 da tarde, então vai deixar hoje a tarde toda e amanhã o dia todo em teste para garantir que não tenha nenhum problema, para depois sim enviar para o cliente, tá? Mas eu vou colocar como concluído aí, certo? Aí ó, pessoal, churrasqueira, ó, maravilha. Churrasqueira, tem gente que prega churrasco, né? Fazer churrasqueira, fazer churrasco com placa de vídeo, é um bando sem vergonha, tá? Beleza? Então valeu aí, pessoal. Olha aí, pessoal, eu queria concluir o vídeo, tá? Eu falei que ia concluir no último take, mas... bom, temperatura máxima foi de 73 graus Celsius. Pera aí, deixa eu dar um zoom aqui, certo? GPU rodando a 100% com quedas, certo? Tá ok. E vamos ver o fan speed, o máximo dele já chegou a 73 graus Celsius com 48% do fan speed, tá? Então, ou seja, tem uma margem gigantesca de sobra aí para poder utilizar o equipamento e a temperatura não passar disso aqui, tá? Ele fica 48% porque ele mantém 73 graus. Provavelmente ele deve subir o fan speed quando a temperatura aumentar, né? Acredito eu que passando 75 graus ele deve subir um pouquinho. Lembrando, acabei de fazer todo o procedimento nela, né? O rebaling, toda a limpeza da placa. Então, nesse momento, né, a placa vai sair daqui assim. Daqui 1 mês, 2 meses, o fan speed vai aumentar porque vai ter sujeira e vai fazer com que esquente mais. Daqui 6 meses, o fan speed para conseguir manter 73 graus Celsius certamente vai estar em 60%. Em algum momento ela vai disparar para 88%. Em um ano, certamente ela fica 88%, 80% do fan speed para manter 73 graus Celsius, tá? Porque é normal sujar e a sujeira em si causar um aquecimento, tá? Por isso que tem que fazer uma manutenção sempre no equipamento. Então já tá ok, tá rodando ali o Heaven ainda, tá? Amanhã tem mais testes. Eu deixei o Heaven, acabei de chegar da rua aqui, então deixei rodando o Heaven porque o Superposition que tem ali também, ele roda no modo Score só, né? Score, que é só para fazer pontuação. Serve de teste, mas tem que ficar o tempo todo reiniciando o teste aqui, porque eu ainda não fiz a compra do programa. Então amanhã vai ser teste em jogos e Superposition, tá? Tem gente que fala, mas você testa só no Heaven. Não, tem outros testes, porque o Heaven é mais prático, deixa rodando aí e pode fazer outras coisas, tá? O teste inicial, ao menos, é sempre no Heaven. E aí, pessoal, eu juro que eu tento não fazer vídeo de polêmica, eu juro. Porque... ai, meu Deus do céu. Bom, uma galera aí fala que é inveja, que é não sei o que, né? Mas... ô, gente, é só olhar as datas dos vídeos, cara. É só olhar a quantidade de vídeo que eu tenho. É só olhar as coisas, a tradição que eu tenho no tipo de gravar vídeos, os assuntos que eu trato. Que passa 2 semanas aí e existe uma cópia minha no canal do Jasper. Uma cópia do mesmo assunto do canal do Jasper. Só que como o canal dele é maior, né? É um cara, é um mestre, né? Obviamente com muito mais conhecimento que o meu, que entende mesmo de eletrônica, realmente entende, é um mestre da mestragem, né? Tem um osciloscópio no dedo. Que grava PWM esquentando ele. Mas enfim, tô coçando aqui, eu tô mordendo pra coçar a mão. Enfim, né? Então tá, vamos lá. Ainda, vocês acabaram de ver o vídeo, né, da PNY, agora são 6h30 da tarde, da noite já, né? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Eu tô revisando um vídeo que vai sair amanhã. Olha lá. 18h27. Hoje é dia 16 de janeiro, né? Ô Senhor, vamos lá. Pera aí que tá um zoom gigantesco aqui. Eu tento não polemizar, gente, só porque é difícil, viu? Seguinte,
o dono dessa PNY, das duas PNY 970 GTX, ele mandou uma carta gigante, tá? Deixa eu ver se eu consigo tampar aqui para mostrar a carta. Eu tinha até mostrado, né? Em algum momento do vídeo eu mostrei. Tá vendo? Uma carta gigantesca aqui. O que acontece, gente? Quando o equipamento chega aqui, não sou eu que abro a caixa, não sou eu que olho a situação. Eu tenho duas moças que trabalham aqui comigo na recepção e elas que fazem esse procedimento. Então elas leem a carta, eu não leio a carta porque eu não tenho tempo para isso. Elas leem a carta e passa referente ao defeito do equipamento. E normalmente, se tem alguma informação para mim, elas só me resumem também a informação que está descrita na carta. Só porque a carta ela vai aqui no fundo, vai pro fundo aqui da loja junto com os equipamentos, porque se a gente quiser ler, tiver alguma dúvida, a gente mesmo pode ler a carta, né? Porque acontece muito de as pessoas mandarem equipamentos com a carta gigantesca, mas por questão de tempo a gente não lê todas as informações. Eu mesmo, tá legal aqui, eu vou resumindo, eu pulo, sei lá, 4 linhas, vou no momento que tá falando do equipamento. Mas vamos lá. Aí agora, 6h30 da noite, já todo mundo já foi embora, né? O cliente chama Lucas, não vou falar o sobrenome dele, mas chama Lucas. E eu parei aqui, ó, eu fui colocar no sistema referente às duas placas dele, que vocês acabaram de acompanhar aí todo o reparo delas, né? E eu fui ler a carta, porque a carta estava na bancada aqui, que eu trouxe junto com as placas. E eu fui ler a carta para colocar ali de novo na que não deu certo, para depois aqui deu certo. Amanhã eu vou concluir os testes e vou poder passar a carta junto, enviar tudo de volta para o cliente. Aí eu comecei a ler aqui, eu sentei aqui para revisar um vídeo e comecei a ler a carta gigantesca dele. Tá, ele falou que desde quando ele comprou, ganhou o computador em 2015 e tal, que veio com as placas, ok. Vamos à parte que interessa, né? Vamos lá. Eu vou ler aqui, eu não li essa parte ainda, tá? Eu li só o finalzinho aqui porque eu vi mencionando o Jaspion. Aí eu falei, peraí, que esse negócio é importante. Vamos lá, eu vou cortar de alguma informação que eu não posso passar. A fonte explodiu e queimou minha placa-mãe e minhas duas placas de vídeo. Em janeiro do ano passado, ou seja, 2000 e... Ele mandou isso aqui pra mim, esse equipamento dele ficou travado nos correios, tá? O correio perdeu o equipamento dele, só porque depois achou. Eu não tenho a data aqui, mas eu acho que do ano passado ele quer dizer então janeiro de 2016, tá? Não é janeiro de 2017, eu acho que é isso. E eu já estava sem esperanças e tinha até anunciado as placas no Mercado Livre, queimadas mesmo, na tentativa de recuperar um pouco que gastei, pois o computador eu ganhei, mas eu já havia gastado muito com peças como cooler de água, memória RAM e um gabinete melhor. Inclusive a placa-mãe que queimou nem era a que eu ganhei, era uma melhor que aceitava SLI. Paguei 800 e dei minha de volta, pois foi um prejuízo enorme. Bom, por fim, aconteceu que encontrei o canal do Jaspion, e me encantei com a facilidade me encantei com a facilidade que eu via o cara lá consertando as placas. E resolvi mandar as duas GTX 970 para ele. Depois de uns 20 dias, ele já havia consertado e me mandou de volta. As duas, foi o mesmo reparo. Ele disse que trocou tá aqui uma peça, deve ter escrito errado só. Trocou uma peça que chama PWM, um fusível e outra peça que chama VRM. Mentira, porque não tinha nada de solda lá, não tinha sinal de solda nenhum. Inclusive uma delas estava faltando um MOSFET, ó, um capacitor de cerâmica. E o VRM, tá? Mentira, não tinha nada trocado, não tinha sinal de solda de absolutamente nada. E dá pra ver, ainda mais a solda velha, como dá pra distinguir. Eu paguei 680 para consertar as duas e usei normalmente as duas por uns 4 meses com uma placa-mãe nova e uma fonte da Corsair também nova de 700 watts. Até que um dia eu fui ligar e não dava mais vídeo. As placas ligavam, giravam as ventoinhas, mas não davam vídeo. Então resolvi testar uma placa por vez.
e foi aí que vi que uma delas não estava ligando. Aqui tem a PCB menor, aqui não deu conserto, no caso aqui para mim. Resolvi mandar de volta, pois ainda estava na garantia. E então ele me disse que teria que cobrar de novo, pois o defeito era outro. Tá vendo o que acontece? O cara dá garantia de 6 meses, só que quando o equipamento volta, fala que não tem garantia. Então assim, no vídeo, ok gente, dou garantia de 6 meses, aqui comigo, a garantia de 6 meses. E, só que quando dá defeito em 4, 5 meses, fala, não, pera aí gente. É outro defeito. Falar, gente, falar até papagaio fala, gente. Ai, vamos lá, cadê? Diz que teria que cobrar de novo, pois o defeito era outro. Eu até esqueci qual era o defeito agora, o segundo defeito eu acho, né? Mas só sei que a garantia não cobria. Como eu não queria gastar mais, resolvi ficar só com uma placa mesmo. Até que a outra também apresentou problema, agora em outubro de 2017. Vamos lá, a placa com a PCB pequena, o zoom acho que tá no menor já. A placa com a PCB pequena, ela que não foi feito o reflow, nem foi feito nada. Não tinha nada, não tinha sinal de solda, não tem absolutamente nada. Ela tem um capacitor de cerâmica faltando, mas eu acho que ele deve ter esbarrado em alguma coisa e caído. Eu não acho que foi retirado. Até porque não faria diferença nenhuma o capacitor. Mas lembrando que ela chegou sem dar vídeo aqui e com a GPU sem esquentar. Ou seja, né, se ele trocou no primeiro reparo, não define qual é qual aqui, mas diz que trocou um PWM, um fusível e outra peça chamada VRM. Se foi da pequena e a pequena não tinha defeito de rebalem, de solda nem nada, estranho, né? E a garantia não cobre, estranho, é muito estranho. Cadê? Até que outubro de 2017, do nada ela diminuiu a resolução para 640 por 480, que é justamente o que aconteceu aqui. Eu fiz o rebalem dela, né, isso da PCB maior, fiz o rebalem dela e o rebalem dela ele dava o ponto de exclamação, né? Ela dava imagem, mas dava o ponto de exclamação e não deixava mais mudar. Eu percebi que estava um triângulo amarelo lá no gerenciador de dispositivos, né, o ponto de exclamação. O Windows com erro 43 na frente do nome da placa. Eu resolvi instalar o drive de vídeo, mas não aceitava mais. Então eu decidi retirar ela para limpar. Eu passei álcool isopropílico, segundo um tutorial esperei secar e coloquei de volta. Só que agora ela não dá nem sinal de vida. Gira a ventoinha, mas não dá vídeo. Bom, eu pensei em mandar as duas de novo para o cara lá do canal Jaspion. Pensou se manda? Não ia ter garantia, não ia ter conserto. Mas eu fiquei meio na dúvida sobre a qualidade do serviço dele, já que as duas deram problemas de novo. Foi aí que resolvi procurar me informar no Reclame Aqui e vi um comentário de Getúlio. Eu entrei na página do Face e me interessei. Resolvi tentar a sorte aqui com vocês. Aqui na minha cidade, na região, não conheço ninguém que faça esse tipo de serviço. Se eu tiver bons resultados com vocês em relação a preço e serviços, podem ter certeza que irei recomendar para geral aqui. Tem muita gente com problema parecido com o meu. Por aqui. Agradeço, grande abraço, sucesso. Beleza? Essa é a carta que o cliente mandou. Eu tento não polemizar, gente. Eu juro que eu tento. E esse cara aqui é mais um cara que eu não pedi para ele mandar para mim. Ele declarou aqui que foi lá e mandou e procurou, né? Não Reclame Aqui. E ajudou no comentário. Gente, era só fazer o negócio certo. A placa que tem a PCB maior, a GPU já era. Ela pode até dar vídeo, mas ela não está funcionando. Acredito eu que pode ser o BGA dentro do chip. Como vocês já viram, inclusive é o vídeo que eu estou revisando nesse momento, vai sair amanhã, mas vocês já viram, que é a solda BGA dentro do chip. Ela certamente
tá com problema e não tem como resolver isso, é só trocando o chip. Tanto que eu fiz a troca do chip, né? Troquei o chip pela outra placa do cliente, resolveu, e amanhã a gente finaliza os testes com ela. Mas se tivesse feito rebalem da 970, que tem a PCB grande, desde o início, a placa estaria funcionando até hoje. Mas não, o cara vai lá, me mete fluxo, coloca na porcaria de uma churrasqueira e faz um serviço cobrando 340 pelo serviço mal feito, porco, nojento. Aí o nego vem falar: ah, Getúlio, mas o Jaspion dá garantia de 6 meses, dá garantia de 3. O que adianta garantia de 6 meses se a placa é defeita em 6, em 4 meses, em 6 meses, em 8 meses, ou dentro da garantia em 3 meses e fala que é outro defeito, que a garantia não cobre? Pô, gente, isso aí tá de brincadeira com a minha cara, né, bicho? Aí é sacanagem, é brincadeira com a minha cara, né? Tá, então assim, pô, eu vou falar, viu? E assim, eu dediquei nas duas placas, e o mês que fiz, a Mariana tá de férias. Então, a gente tá com, eu tava olhando aqui agora, a gente tá com 47 equipamentos aprovados, sem contar aquelas placas ali que tá em outra lista, que são de mineradora. Tá, lá, tá vendo ali? Tem que fazer o rebalem de todas as placas que estão ali, que é tudo de mineradora. Aí aquelas lá eu coloquei em outra lista, porque senão vai lotar a minha lista, vai dar 3 páginas a minha lista aí de aprovados. Então eu tô com 47 aprovados nesse exato momento, mais aquelas ali. E eu tô tô desenrolando algumas coisas, ajudando os meninos. Então, que eu tô com 3 técnicos: Renato, Robson e Fabrício. Fabrício entrou no final de semana passada, ele tá em treinamento ainda e tal, até a Mariana voltar de férias, que é em fevereiro só. Então, assim, eu realmente me dediquei para resolver o problema, né? E agora que eu tô vendo isso aqui, eu teria me dedicado mais se eu tivesse visto isso aqui antes. Galera, acorda, abre o olho, gente, pelo amor de Deus. É só abrir o olho, não tem nada de errado. Eu não sou o rei da honestidade, eu não sou o santo graal aí do corretismo, tá? De fazer tudo correto. Mas assim, se você se propõe a fazer alguma coisa, faz certo, não faz cagada não faz reflow onde não deve, tá? Então assim, eu gravei o vídeo, né? Se eu soubesse, eu tinha descascado já desde o início, não tinha descascado agora no final, beleza? 14 minutos de vídeo, é isso aí, eu vou embora pra casa, já são quase 7 horas da noite aí, não nem tanto, 15 para 7, tá? Então é isso aí, pessoal, infelizmente uma placa não deu reparo, porque eu tive que usar o GPU da outra placa para corrigir mais um erro da bosta que é o Jaspion, da porcaria que é o Jaspion e sua churrasqueira, que ele teria muito sucesso se ele fizesse churrasco, vender churrasquinho. Aqui em Goiânia, ó, Jaspion, fica a dica, aqui em Goiânia eu janto direto aqui, ó, tem uma jantinha aqui, eu nunca fui em Curitiba, um dia se eu for vocês vão ficar sabendo. Um dia que eu for eu pretendo ir. Aqui em Goiânia tem os petinhos na rua mesmo, os petinhos, os caras colocam a churrasqueira na calçada e faz um espetinho ali na hora, jantinha, né? E, cara, eu não sei se Curitiba tem, mas se não tiver, faz isso. É o ideal. Você colocar um churrasquinho aí, você vai ganhar dinheiro, porque churrasqueira você é profissa. Não tem nenhum churrasqueiro nessa Goiânia que é tão bom quanto você. Eu fico olhando os caras vendo churrasco e eu falo: ei, os caras não sabem nada, não entendem nada. Beleza? É isso aí, pessoal. Aos haters, beijão aí, tá? E aos fanboys dele também. Beijo, tchau.